sobre o que nós vamos falar hoje. Alguém aqui já ouviu esse termo, gente? Eu achei esse termo tão legal. Agilidade emocional. Tá? Como a gente pode... Na verdade, o tema, a ideia da nossa live de hoje é como a gente eliminar a rigidez mesmo de... Peraí que eu tô tentando fixar o conteúdo aqui. Como que a gente pode eliminar a rigidez ou a negação dos nossos sentimentos e nos tornarmos seres mais ágeis emocionalmente? Então vamos lá. Primeiro que não é segredo pra ninguém que a forma com que a gente lida... Ai, peraí, que caiu aqui meu... Não é segredo pra ninguém que a forma com que a gente lida com as nossas questões internas, com as nossas emoções, influencia diretamente toda a nossa vida, né? Todos os nossos cenários, né? Influencia diretamente a nossa maneira de nos relacionarmos, influencia diretamente... Acho que eu não tô aguentando minhas alunas lindas, amo vocês, mas deixa eu focar aqui nas minhas emoções e fiquem comigo até o final. Influencia diretamente nossa maneira de se relacionar, influencia diretamente a nossa maneira de amar, influencia diretamente a nossa maneira de criar nossos filhos, influencia a nossa carreira. Não há como negar que as nossas questões internas e principalmente, claro, as nossas emoções, elas irão influenciar diretamente tudo isso. Mas o que eu mais vejo hoje em dia, eu tenho certeza que não só eu, mas vocês também, é que a nossa cultura, ela prega... A nossa cultura é meio bizarro, assim, o tanto que a nossa cultura prega as emoções, né, naquela visão tradicional. Emoção positiva ou negativa, emoção boa ou ruim. A emoção boa é aquelas emoções, né, ditas como as emoções legais, alegria, felicidade, coragem, tudo aquilo que a gente sente que nos impulsiona. E as ruins, as negativas, medo, tristeza, raiva, dor, todas essas são vistas, né, como emoções negativas, como emoções ruins. O que a gente mais vê hoje é o que a gente chama de positividade tóxica ou até aquela positividade falsa, uma falsa positividade. E quando eu falo falsa positividade, gente, eu não tô dizendo só da questão da gente ficar querendo se mostrar feliz o tempo todo. Vai além disso, vai muito além disso. Vai além a ponto de eu não aceitar as emoções desconfortáveis, ou que todo mundo diz que são emoções negativas. Eu não aceito, eu não respeito e eu não me abro para sentir. Eu ignoro, eu me ponho uma casca de poderosa ou de poderoso, né, em relação a tudo. E eu não me permito entrar fundo nessas emoções negativas, porque isso é ruim pra mim, porque isso me faz menor, porque isso me derruba. É assim que a sociedade vê, é assim que a sociedade prega. E eu vejo que o mundo de redes sociais, né, só intensificou tudo isso. É fato que as redes sociais intensificam tudo isso. Intensificam como se as pessoas felizes fossem aquelas pessoas que são sempre felizes. Que pessoas realizadas são aquelas pessoas que estão sempre em alta produtividade, que não têm estresse, que gerenciam super bem o seu tempo e tudo mais. Pessoas corajosas são aquelas que não sentem medo, que são ousadas. Gente, é triste. É no mínimo triste e não se sustenta. Não se sustenta de jeito nenhum. Olá, João Paulo, que bom ter você de novo. Que bom que você voltou. Você veio semana passada, que bom que você voltou. Então, eu fico pensando, né, que a beleza da vida, qual que é a maior beleza da vida? É a fragilidade da vida. A vida, ela é frágil. Ora nós estamos super produtivos, ora nós estamos com super energia, energizados, ora a gente desacelera, ora a gente desmotiva. Em um momento nós estamos jovens, né, lindas, cheio de si. Em outro momento a gente envelhece, rugas aparecem, a energia já não tá mais a mesma.
a euforia já não é mais a mesma. Ora, nós estamos aqui com os filhos próximos, reprimindo nossos filhos, educando, dando toda aquela... Ora, os filhos nem mais aqui estão. A vida ela é frágil. Ora, nós estamos cheios de saúde e de repente a gente recebe ali o diagnóstico de alguma doença. Então, a vida ela é frágil. Ela é frágil. E por que a gente não pode encarar tal fragilidade de forma mais saudável? Porque do jeito que a vida ela é frágil, nós também somos seres frágeis. Mas não é um frágil fraco. Claro que não. Claro que não. É uma fragilidade dessa questão de viver os altos e baixos das nossas emoções. E respeitar tudo isso. E aceitar tudo isso. E acolher tudo isso. E abraçar tudo isso. Emoções naturais. Não existe emoções boas, emoções ruins. Emoções positivas ou emoções negativas. São todas emoções naturais. Naturais. Quantas vezes em meus atendimentos individuais, quantas vezes em meus atendimentos individuais eu não me escuto o seguinte discurso: não, eu não posso, eu não dou conta de sentir isso de novo, eu preciso me proteger porque esse sentimento é muito desconfortável, eu não consigo, não dá pra mim, não dá, tudo que eu menos quero na vida é passar por isso de novo, ou experimentar esse sentimento novamente, esse sentimento desconfortável novamente. E eu digo, eu entendo o que você está passando, mas eu vou te dizer uma coisa, e digo para vocês uma coisa: não sentir algo desconfortável, não sentir emoções desconfortáveis é a meta de quem já morreu. É verdade, só quem já morreu é que não vai experimentar emoções desagradáveis. E esse é o sentido da vida. Esse é o sentido da vida. Viver uma vida acolhendo, respeitando as nossas emoções tal como elas são, tal como elas existem. E aí é engraçado, porque o que nos apresentam e o que nos parece é que, veja se não soa pra vocês tão familiar como soa pra mim. Vê se não faz sentido isso que eu vou dizer pra vocês. É que se eu sentir medo, eu não serei corajoso. Se eu cair e ficar triste, significa que eu não sou tão feliz assim. Se eu me abrir para sentir dor, eu não sou tão forte assim, então. Ou agora, vamos pensar, eu não posso sentir medo e ser corajosa ao mesmo tempo? Eu não posso sentir tristeza e ser feliz ao mesmo tempo? Eu não posso sentir dor, aceitar a minha dor e ser forte ao mesmo tempo? Como que soa isso pra vocês? Como que soa isso pra vocês? Pra mim, eu tenho... Pra quem já me segue há algum tempo, que sabe um pouquinho da minha história, a história da minha vida, sabe que eu perdi meu pai aos 17 anos. Eu tinha 17 anos, eu estava no terceiro colegial. Meu pai morreu em agosto e eu, no final do ano, ia prestar vestibular. E quando meu pai se foi, meu pai era uma figura, assim, extremamente importante na minha vida, na nossa família. Ele era, sabe, uma figura imponente, era uma referência para nós, era o nosso porto seguro, sem a menor dúvida. E quando meu pai se foi, eu lembro que eu fiquei muito forte. Eu fiquei muito firme. Eu segui. Eu e toda a minha família. A gente seguiu. A gente seguiu forte. Parece que aquilo era o que esperavam da gente. Esperavam da gente sermos forte. E a gente foi muito forte. A gente foi forte, a gente seguiu as nossas vidas. Eu segui a minha mãe, minha irmã. No final do ano eu prestei vestibular. Depois de 4 meses que meu pai morreu, eu estava morando fora de casa. Fora do meu lar. Fora da minha estrutura, fora do ambiente que me dava uma estabilidade, que era o meu ambiente seguro. E lá estava eu, porque eu era forte, porque eu fui forte. E quando eu olho para trás hoje, gente, esse ano foi um ano em que eu cuidei muito de mim. Um ano em que eu parei com todo o cenário que a gente viveu, com toda a complexidade que a gente viveu. Foi um ano em que eu parei para cuidar de mim.
cuidar das minhas emoções, ressignificar, foi a minha palavra do ano, ressignificar minhas dores, meu trauma, minhas perdas. E quando eu olho para trás, eu vejo, e a única coisa que eu falo é, pra quê? Por que ser forte na dor? Por que não acolher a tristeza? Por que não respeitar e aceitar o sofrimento e a dor? Quando eu olho para trás, eu vejo as consequências de eu ter sido tão forte, de eu ter me colocado tão forte, tão segura de si e ter simplesmente seguido. É claro que teve consequências. É claro que até hoje eu sofro consequências de não ter sofrido, de não ter aceitado, ficar triste. Eu perdi meu pai, eu perdi a pessoa que era uma das maiores referências da minha vida e eu não soube lá atrás acolher a minha dor, acolher a minha tristeza e meu sofrimento. Eu varri para debaixo do tapete, porque era o que as pessoas esperavam de mim, porque aquilo me parecia ser o correto. E eu sei que tanto para mim quanto para vocês, isto parece ser o correto. Então quando a gente fracassa, quando a gente frustra, quando algo não dá certo, o que as pessoas esperam da gente? Que a gente seja forte, que a gente continue. Mas, peraí. Acolher a decepção, ficar triste porque você fracassou, não quer dizer que você vai desistir, ou não quer dizer que você vai jogar tudo pro alto, ou que você vai ser menor. Não, de jeito nenhum. Então, essa coisa da positividade, dessa falsa positividade, ou de querer ser sempre voltada para emoções legítimas, emoções positivas, ou só aceitar e só querer se abrir para viver e experimentar e experienciar emoções positivas, isso é cruel. Isso é o que a sociedade espera da gente, mas isso é cruel. Isso de fato é cruel. É claro que quem olha o meu perfil fala, mas você sempre estimula a gente, né, a alimentar o positivo, o pensamento. Claro que sim. Uma coisa presta atenção no que eu vou te dizer, que isso é muito importante para que não se confunda. Para que não se confunda o que eu estou querendo dizer sobre positividade. Quando eu digo para vocês alimentarem o pensamento positivo, né, fluir mesmo na abundância, na positividade, tentando extrair de cada situação o melhor que ela tem, é uma coisa. Eu acho isso incrível, eu acho isso maravilhoso, eu acho que isso condiciona o nosso cérebro a realmente conseguir desenvolver este lado. Isto é uma coisa. Outra coisa é eu não querer me abrir para experimentar e vivenciar emoções desagradáveis, que são ditas como negativas, que eu interpreto que me diminui. Então eu finjo que eu não sinto, eu finjo que tá tudo bem, eu engulo essas emoções, eu viro as costas para ela, ou então eu me culpo, eu julgo, eu me crucifico por estar sentindo tais emoções e finjo estar feliz. Vocês estão entendendo a diferença? É completamente diferente. É completamente diferente aqui dentro de mim, eu comigo. E aí quando tem o termo agilidade emocional, que é um termo muito legal, porque o termo agilidade emocional vai muito além de você conscientizar sobre as suas emoções. Uma coisa é a gente se conscientizar das nossas emoções. Outra coisa é a gente parar para olhar o que nossas emoções dizem a respeito de nós. É fato, gente, é fato, e presta atenção, é fato que nenhum de nós vamos ter uma descarga emocional importante, forte, com algo que não é relevante pra gente. Isso não existe. Ninguém sente uma emoção, sendo ela boa, intensa, ou sendo ela uma emoção desagradável, mas intensa também, com algo que não é relevante, não é importante pra gente. Então, se a emoção ela veio numa intensidade, né, num grau de intensidade forte, significa que algo por detrás dela tem para ser revelado para você. E se você abafa, se você engole, ou se você finge que não vê, ou se você fica se crucificando o tempo todo por estar sentindo aquilo, você simplesmente não para olhar para a verdadeira razão daquilo. Você simplesmente não se compreende. Você simplesmente não usa o que a emoção quer te trazer, que é você se conhecer, você se compreender, saber exatamente o que é relevante para você, o que é importante, o que é intenso para você.
E quando a gente consegue fazer esse exercício, começar a fazer esse movimento de olhar para as nossas emoções e parar, aceitar, abraçá-las e buscar informações do que existe por detrás dessas emoções. Espera aí, por que eu tô sentindo tanta raiva? Por que isso tá me gerando tanto desconforto? O que tem aqui dentro de mim que me revela a complexidade dessa emoção? É só assim que a gente evolui. É só dessa maneira que a gente evolui. Existe um estudo que foi feito com mais de 85 mil pessoas. E nesse estudo constatou-se que 1/3 dessas 85 mil pessoas, 1/3, né, de nós, vamos dizer, dos dados aí, diz que a gente se culpa ao sentir tais emoções desagradáveis, como raiva, tristeza, a dor, ou até o ódio. A gente se culpa, a gente se crucifica, a gente se julga menos ou menor, ou a gente abafa tais emoções. Então o que eu tô falando não é um achismo, o que eu tô falando é real pra mim e é real pra você. Dentro do meu treinamento, pra quem não sabe eu tenho treinamento, pra quem não sabe eu tenho um curso, que chama Era Só O Que Me Faltava. Até se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre ele, tá no link da minha bio. Eu ainda não abri as inscrições pra 3ª turma, mas vou abrir em breve. Dentro desse meu curso, eu até aplico um teste, que é o teste dos sabotadores, onde um dos nossos maiores sabotadores, e que está lá presente nesse teste, é o sabotador esquivo, né? É o avoider, que fala lá no teste, que é o esquivo, que nada mais é do que pessoas que tendem a fazer isso com mais frequência. Então, quando você faz esse teste, ele é revelado para você de que forma que você anda se sabotando. E uma das maneiras da gente se sabotar é justamente fingir que nada dessas emoções estão acontecendo, para não desagradar o outro, ou para não me desagradar, ou para não me estressar. Eu vou lá e varro tudo para debaixo do tapete. Eu vou lá e jogo tudo para debaixo do meu tapete. Algumas pessoas fazem isso com mais frequência, outras com menos, mas todos nós fazemos. Sabe por que todos nós fazemos? Porque vivemos sim numa sociedade que cobra isso da gente. Cobra que a gente esteja sorrindo o tempo todo. Cobra que se nós estamos tristes, então quer dizer que nós não somos tão felizes assim, né? Que se nós estamos sentindo raiva, então você não é uma pessoa tão boa assim para estar sentindo essa raiva toda. Se nós estamos sentindo dor e tá doendo e eu tô sofrendo, então você não é tão forte assim, né? É isso que nos é comunicado o tempo todo. E é isso que eu quero, nesse momento, cair por terra e desmistificar. Porque quem consegue acolher as emoções, quem consegue aceitar, respeitar, são as únicas pessoas que evoluem e que aprendem. E que aprendem com tais emoções. Dentro eu sou psicóloga. Minha linha de atuação é a TCC, que é a Terapia Cognitivo-Comportamental. Dentro dessa linha, a gente trabalha muito em cima de uma vertente, que é a seguinte vertente: pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Então, e os meus pensamentos, eles vêm muito pela minha crença, pela minha visão de mundo. Então, tudo que eu penso vai desencadear uma certa emoção. E essa emoção vai me levar a algum tipo de comportamento. E quando eu olho essa sequência, né, pensamento, sentimento, comportamento. Então, quando eu tô com raiva, parece que veio aquela coisa assim: se eu tô com raiva, o meu comportamento já vai ser um comportamento disfuncional. Então a raiva não é boa. Porque se a raiva tá me levando a ter um comportamento disfuncional, a gritar, a explodir, isso quer dizer que a raiva não é uma coisa positiva. A raiva é ruim, a raiva é negativo. Mas espera aí. O que foi ruim? Foi a raiva ou foi o comportamento? Foi o comportamento. O disfuncional, o negativo ou o ruim, oi Dani, seja bem-vinda, foi de fato o comportamento. Entenda que sentimentos são genuínos e naturais, não são bons e nem ruins. O que é bom ou o que é ruim é o comportamento que está vinculado a esta emoção, beleza? Disfuncional ou não. Mas todas as pessoas que não experimentam acolher, vivenciar, interpretar e amadurecer esses sentimentos são as pessoas que mais têm comportamentos disfuncionais alinhados a essas emoções desagradáveis. Sim, elas são desagradáveis. Elas não precisam ser negativas e nem ruins, mas elas são desagradáveis. Agora,
quando a gente para observar que a gente teve essa emoção, e a gente para e fala, peraí, o que essa emoção me revela? O que essa emoção tá querendo dizer? Por que eu tô tão desconcertada? Por que eu tô com tanta raiva? Ou por que eu tô sofrendo tanto? Peraí, eu preciso trabalhar com esse tipo de emoção. Tá doendo, tá doendo. E a gente tem uma tendência também de não dar nome certo pra emoção. Sabe assim? Então, eu tô trabalhando demais, tudo eu tô estressada. A gente acaba generalizando, vamos falar, generalizando as emoções. Generalizando mesmo. Do tipo, se eu tô assim, é porque eu tô muito estressada. É porque eu tô muito ansiosa, porque eu tô muito estressada. A gente não para pra compreender exatamente qual é a emoção que estamos sentindo. E estar estressada é muito diferente de estar decepcionada. Estar estressada é muito diferente de estar com medo de ter feito a escolha errada, de estar na carreira errada, de ter escolhido a profissão errada. Percebe que quando a gente entende que as emoções são bem-vindas e que eu preciso acolhê-las, para isso eu também me abro para interpretar de uma forma mais correta e melhor cada emoção que eu sinto. Porque não é raiva sempre, tá? Não é raiva sempre, não é estresse sempre, não é ansiedade sempre. Dentro de uma ansiedade tem muita decepção, dentro da ansiedade tem muito medo, dentro de uma ansiedade tem milhões de outras coisas. Tem medo de ser trocada, tem coração partido dentro de uma ansiedade, tem insegurança dentro de uma ansiedade. E você só vai conseguir dar o nome correto para tua emoção ou interpretar essa emoção de uma forma verdadeira e correta se você acolhe ela. Se você para de jogar ela para debaixo do tapete e fingir que ela não existe, ou se você parar de se crucificar tanto por sentir tais emoções. Raiva, tristeza, a dor da perda, tudo isso é genuíno. Só quem já morreu não sente. Não tem jeito, não tem jeito. Então, já que é pra sentir, a live da semana passada eu falei da importância da gente cuidar do nosso interior, né? Das nossas questões internas, mais do que as externas, da nossa saúde interna, muito mais do que da nossa saúde externa. Porque elas aparecem, as nossas feridas emocionais aparecem muito mais vezes no decorrer das nossas vidas do que as nossas feridas físicas. E hoje eu venho complementar de que forma a gente faz isso. De que forma? Então a primeira coisa é a gente derrubar essa visão tradicional, antiga e cruel de emoções boas e ruins, emoções negativas ou positivas. A gente precisa derrubar. São emoções naturais. Eu sou um ser humano. Eu sou um ser humano que sou corajosa sentindo medo. Eu sou um ser humano que sou feliz estando triste. Eu sou um ser humano que sou forte sentindo dor, sentindo muita dor. Eu sou um ser humano que sou forte sendo bem frágil vez ou outra. Eu sou um ser humano leve, calmo, sendo ansiosa. Eles não são, emoções não são uma ou outra. Elas não existe essa dicotomia quando se fala de emoção. Elas andam juntos. E quando a gente compreende tudo isso, a gente evolui. E a gente entende que as nossas emoções desagradáveis, as nossas emoções negativas ou ruins, elas a longo prazo ou num outro momento, você olha para trás e fala quão positiva ela foi. Aquela raiva que você sentiu e que você lidou bem com ela, ou aquela crise de ansiedade que você soube olhar para aquilo e interpretar o que aquilo dizia sobre você e trouxe bons frutos, você olha e fala obrigada por ter existido, porque foi assim que eu evoluí. A gente só evolui, presta atenção no que eu vou dizer, a gente só evolui, a gente só aprende, a gente só amadurece quando a gente acolhe nossas emoções desagradáveis e busca entrar profundamente em cada uma delas e interpretar o que elas querem dizer sobre nós. É só assim que a gente cresce. Hoje, numa coincidência, que eu falo coincidência, mas eu não acredito em coincidência, porque pra mim tudo é providência pra mim. Hoje eu atendi uma cliente minha
em que a gente trabalhou exatamente isso, num case que eu quero compartilhar pra vocês. Foi um case incrível. Uma cliente minha que teve um surto de ansiedade altíssimo, sabe, de tristeza, de pensamentos negativos. Ela passou por um momento muito desafiador profissionalmente, aonde as expectativas dela não foi cumprida. Então ela teve uma frustração muito grande, ela se sentiu muito fracassada e muito derrotada. E ela não acolheu. Ela ficou forte. E ela, eu vou continuar, eu consigo, eu não vou sofrer, eu não vou cair, eu não posso cair, eu não posso desistir, eu vou continuar. Nesse eu vou continuar, aconteceu o quê? Ela surtou. Ela surtou e ela teve de fato um surto. E eu atendi ela um mês atrás. E eu falei, está na hora de você acolher suas emoções. Está na hora de você entender que ser frágil em alguns momentos, que sofrer, né, ou cair não te define ou não te faz ser menos forte. Não faz. Aceita, vamos entender o que tem por detrás de tudo isso. E nós começamos a buscar informações do que existia por detrás dessa descarga emocional de ansiedade. E num trabalho muito minucioso de interpretação, né, de crenças e de pensamentos, a gente chegou a várias outras conclusões. E hoje na sessão ela falou pra mim. E aí ela teve um outro desafio na carreira, muito parecido com o desafio anterior. E foi tudo completamente diferente. Foi tudo na leveza, foi tudo na abundância, tudo saiu. E ela olha e fala, Maria Flávia, aí eu perguntei pra ela, falei, e aí? Aquilo que você sentiu 3 meses atrás, né? A tristeza, a dor, a raiva, o surto, a ansiedade, hoje, foi negativo pra você? É sério que foram emoções negativas pra você? Foram emoções ruins pra você? E ela falou, de jeito nenhum. Elas foram emoções boas pra mim. Elas foram emoções positivas pra mim. Desagradável? Claro, mas positivo. É isso que a gente precisa compreender. Se a gente criar o hábito, se a gente acolher, aceitar e ter coragem mesmo de ir fundo e extrair o que essa emoção está revelando, qual é a verdadeira emoção e o que ela revela sobre nossas crenças, sobre nossos pensamentos, sobre o que nós estamos vivendo. No caso dessa minha paciente, dessa minha cliente, ela estava vivendo um movimento de ego muito grande. Ela estava há meses construindo dentro da sua carreira algo pautado no ego. E por isso ela caiu. Porque ela não atingiu a expectativa. E quando a gente não atinge uma expectativa que está pautada no ego, a queda ela é muito brusca mesmo. E nós conseguimos compreender tudo isso. Nós conseguimos trabalhar com tudo isso. Mas nós só trabalhamos com tudo isso por quê? Porque a emoção voou e a gente parou para olhar. Ela poderia continuar engolindo. Ela poderia continuar engolindo isso. Mas uma hora não tem jeito. Uma hora a gente vomita. Todas as pessoas que têm a tendência a jogar para debaixo do tapete as emoções negativas, os problemas, não gerir isso, né? Não olhar para isso, encarar isso de forma madura, explode. É uma bomba relógio. É fato que é uma bomba relógio. E quem sofre com isso não é só a pessoa, são os familiares, são a comunidade, os companheiros de trabalho e tudo mais. Filhos e filhos. Então o meu convite da minha live de hoje é, já que nós sabemos a importância da gente cuidar do nosso interior, já que nós já sabemos e nós concordamos do quanto a gente precisa olhar para isso cada vez mais, se queremos ser seres mais desenvolvidos, se queremos ser seres mais evoluídos, né, é o termo que eu tô dizendo sempre, mas mais do que isso, se nós queremos, me fugiu a palavra que eu quero dizer, mas se nós queremos, gente, me fugiu, não é evoluir profissionalmente, me ajuda, fugiu a palavra, fugiu, enfim, crescermos, nos desenvolvermos profissionalmente, não tem jeito da gente ser seres melhores e maiores se não pararmos para acolher nossas emoções. E no primeiro ponto, parar desde já de interpretar emoções desagradáveis como sendo negativas e ruins. Elas não são negativas e ruins. Muito pelo contrário, elas podem ser muito positivas
se soubermos gerenciá-las. O negativo é o comportamento que a gente tem no momento em que nós experimentamos ou vivenciamos essas emoções desagradáveis. E geralmente eles são disfuncionais ou negativos ou ruins, justamente porque a gente não gerencia bem as emoções ali, no momento. Porque quanto mais a gente aprender a gerenciar aquilo, melhor serão os nossos comportamentos, obviamente. Mais funcionais serão nossos comportamentos, obviamente. Faz sentido isso pra vocês, gente? Vocês me acompanharam? Vocês entenderam a relevância de tudo isso que eu tô falando? A relevância da gente parar de querer ser forte, tá positivo o tempo todo, ser feliz o tempo todo. A gente pode até ser muito feliz. Eu sou muito feliz. Eu sou muito a favor da felicidade. Eu sou muito, vocês sabem disso, eu sou muito a favor da gente condicionar, né, o nosso cérebro a interpretar situações por um viés muito mais positivo do que negativo. Mas eu já paguei preço alto demais em não aceitar. E isso é um trabalho que, enquanto eu tô falando pra vocês, como sempre, eu primeiro estou me escutando, Eu já não quero mais me pagar de fortuna, sabe, de fodona o tempo todo. Esses dias a gente tá de Covid, né? E olha só como é real. Eu lá, vivendo Covid, não sei o quê, e o meu marido também, e assim, ele era... Ai, tô morrendo, nossa, tô sofrendo, eu tô muito mal, tá doendo, eu tô me sentindo muito mal, não sei o quê. E eu estou mal, mas também estou mal, estou bem, estou mal, estou bem. Quando ele falava no telefone com a família, com a minha família, ele falava... pra mim tá difícil, nossa, tô super mal. Mas a Má não, a Má tá bem, a Má tá bem, a Má tá super bem. E eu olhei pra ele e falei assim, cara, você já percebeu que pra falar de você, você tá mal? Quando se trata de mim, pra falar de mim, eu tô ótima. Eu falei, por que isso? Ele falou, uai, eu achei que você queria isso. Eu achei que você que tem essa necessidade de estar sempre bem, sempre fodona. Eu olhei e falei, cara, como é real. Olha como eu me comunico pras pessoas, olha como eu me coloco pras pessoas. Eu não quero mais isso, sabe? Eu quero poder realmente acolher o sofrimento, respeitar. Isso é tão desafiador, mas por isso é tão importante. Quando eu, Maria Flávia, falando na primeira pessoa, quando eu entender que ficar triste, sofrer, falar que tá doendo, não me torna um ser mais fraco, eu vou ser tão mais leve, tão mais feliz. Eu preciso tanto disso. Quem precisa disso também? Quem precisa entender que quando eu tô com medo, quando eu tô sentindo muito medo, eu também posso ser corajosa mesmo sentindo medo. Eu acho eu sinto que isso pode ser tão libertador pra tanta gente, porque pra mim é. Não é mimimi, não é isso, não é. É simplesmente acolher, é simplesmente respeitar e buscar aprender. Sabe, eu já contei pra vocês algumas vezes o relato do meu segundo lançamento. Eu já fiz 2 turmas do Era Só O Que Me Faltava, onde a minha primeira turma foi um sucesso, foi um êxtase. Eu atingi todas as minhas expectativas, além das minhas expectativas. Então eu experienciei emoções maravilhosas. Eu experienciei, sabe, Nossa Senhora, a glória, a motivação, a euforia, tudo. No meu segundo lançamento para minha segunda turma, foi um fracasso. Eu não atingi nada das minhas expectativas, nada do que eu busquei, do que eu trabalhei. E naquele momento que eu terminei, né, que eu fechei a minha turma e que eu vi que foi um verdadeiro fracasso, eu falei, eu não me permito sentir decepção, eu não posso, porque eu prego isso todo dia. Eu prego que a gente não pode desistir, que o fracasso, ele pode ser bem-vindo. E eu fiquei nessa, e aí depois eu olhei pra trás e falei, para, eu preciso acolher que eu tô decepcionada. Eu preciso aceitar que eu tô decepcionada, porque senão eu não vou aprender. Porque senão no próximo vai acontecer a mesma coisa. Deixa eu acolher a minha decepção, deixa eu olhar pra minha decepção, deixa eu ficar triste mesmo, porque eu tô decepcionada.
porque nada saiu da forma como eu queria que saísse. Então eu tô triste, eu tô muito triste, mas nem por isso eu vou desistir. Uma coisa não leva necessariamente a outra. Uma emoção desagradável não te leva necessariamente a ter um comportamento ruim. E é isso o que muito diz nós. Mi, o fracasso foi eu não ter atingido a minha meta, o resultado. E é realmente ridículo, porque o que eu venho construindo é um sucesso. A jornada é um sucesso, né? O que eu dou é um sucesso, tudo é um sucesso. A única coisa que foi um fracasso foi um número, foi um resultado que eu não atingi as expectativas. Mas que tudo bem, eu me decepcionei, foi decepcionante. Mas se eu acolho a minha decepção, eu aprendo, eu cresço para um próximo. Se eu não acolho e eu finjo que ela não aconteceu, se eu fingir que nada disso aconteceu, que eu não fiquei triste, eu vou lá e jogo tudo para debaixo do tapete, eu não aprendo, eu não evoluo. E eu não me torno ágil emocionalmente. Agilidade emocional é a capacidade da gente se conectar com a nossa emoção. Agilidade emocional é a capacidade que a gente tem de se conectar com as nossas emoções, sendo ela emoção boa, sendo ela emoção desagradável, sendo ela uma emoção agradável ou desagradável. É eu conseguir me conectar com essa emoção de forma curiosa, presta atenção, de forma curiosa, com compaixão e coragem de extrair o melhor que ela pode nos dar. Agilidade emocional, vou repetir. O que é agilidade emocional? É eu conseguir me conectar com as minhas emoções, sendo elas emoções agradáveis ou desagradáveis, de forma curiosa, com compaixão e mais, com coragem de extrair tudo o que ela tem e alinhar com os meus valores. É isso, é isso. Eu só consigo crescer e evoluir quando eu me torno ágil emocionalmente, quando eu consigo ler por detrás das entrelinhas, não, ler por detrás das emoções. Quando eu consigo ler por detrás das emoções. Minhas emoções revelam muito sobre mim. Suas emoções revelam muito sobre você. Muito sobre você. E é isso, eu quero cada vez mais ter informações sobre mim e eu quero cada vez mais ser um ser ágil emocionalmente, respeitando e acolhendo as minhas emoções. Acho que esse é o conceito de hoje. Eu espero que tenha sido muito relevante. Gente, muito bom ter vocês. Então, resumidamente, aí, o que ficou de mais importante na nossa live de hoje? Vamos parar. Não existe essa de emoção positiva ou negativa, emoção boa, emoção ruim. As emoções, elas estão aí e elas são genuínas. A gente precisa acolhê-las. Compreender que estar triste não me faz ser menos feliz. Sentir, acolher e aceitar que tá doendo não me faz um ser humano menos forte. Sentir, acolher que eu estou ansiosa não me faz um ser humano menos leve. Sentir e acolher que eu estou com medo não me faz um ser humano menos corajoso. Não existe a dicotomia quando se trata de emoção. Não existe bom e ruim quando se trata de emoções. As nossas emoções são naturais. Só não sente emoções desagradáveis quem já morreu. Então, bora acolher, bora se abrir e parar de fingir que a gente não sente. Positividade tóxica, falsa positividade, não é buscar o viés positivo das situações. Não. Falsa positividade é se crucificar, se julgar, ou então jogar para debaixo do tapete e não aceitar as emoções desagradáveis. Fingir que tá feliz, quando na verdade não está. Fingir que está super produtiva, quando na verdade não está. Fingir que está leve e calma, quando na verdade não está. Fingir que está super corajoso e ousado, quando na verdade não está. Não está. Quando eu aceito, acolho e respeito, eu cresço, eu evoluo e eu compreendo o que existe por detrás das minhas emoções. Resumidamente, em 50 minutos, é simples assim. Quem tá comigo? Quem a partir de hoje